A passagem que lemos juntos hoje, Gênesis 24, trata do casamento de Isaque com grande detalhe. Dentre todos os capítulos de Gênesis, o capítulo 24 constitui a narrativa mais longa. Ele é frequentemente elogiado por conter a beleza da literatura hebraica, que transmite informações vivas e importantes através do diálogo e da repetição. Então, por que Gênesis 24 foi escrito como uma literatura tão bela? É porque o tema do casamento de Isaque é de grande importância em Gênesis. E por que é tão importante que Isaque escolha uma esposa e se case? Há uma razão. É porque Isaque é o filho da promessa, o descendente prometido que cumprirá a aliança do Senhor Deus que Abraão recebeu. É por isso que a Bíblia trata o casamento de Isaque com importância. Com quem Isaque se casará e como ele gerará descendentes? Esta é uma parte crucial da história. Notavelmente, se olharmos a posição de Gênesis 24, ele se encontra entre Gênesis 23, onde a mãe de Isaque, Sara, morre, e Gênesis 25, onde Abraão morre. Portanto, Abraão está agora numa situação em que se despediu de sua esposa e precisa casar seu filho. Como ele deveria arranjar o casamento de Isaque, agora que sua mãe se foi? Uma grande tarefa permanece para Abraão. Talvez nesta história, Abraão tenha novamente encontrado uma crise. Ele agora está sobrecarregado com a grande tarefa de casar seu filho que perdeu a mãe. No entanto, ao lermos a Bíblia até agora, sabemos bem como Deus tem agido em tais momentos de crise. Quando a fé de Abraão vacilou, Deus renovou repetidamente a promessa de descendentes através da aliança da tocha e da aliança da circuncisão. E quando Abraão estava prestes a oferecer Isaque em sacrifício, uma situação em que o descendente da aliança poderia ter desaparecido, Deus interveio para salvar o filho da aliança para que a linhagem pudesse continuar, conduzindo a história até este ponto. Nós conhecemos essa providência de Deus. Podemos pensar em Gênesis 24 como um capítulo que revela essa divina providência de forma ainda mais rica. É por isso que alguns estudiosos do Antigo Testamento avaliam Gênesis 24 como uma reflexão teológica sobre a providência de Deus. Isso significa que a providência de Deus é revelada de forma muito clara nesta história detalhada. Assim, pelos próximos 3 dias, a partir de hoje, continuaremos a meditar no texto de Gênesis 24. Ao meditar, se você se concentrar em como Deus intervém e como Ele age para cumprir sua promessa, acredito que poderá meditar na palavra com graça. Se olharmos para a passagem de hoje, Gênesis 24, 1-9, ela começa explicando que Abraão estava muito velho e que o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão é descrito como alguém que envelheceu, mas desfrutou das bênçãos do Senhor Deus em todas as coisas. Isso significa que toda a sua vida foi cheia de presentes do Senhor. Não é uma expressão bela? E também é invejável. Penso que seria uma grande felicidade se os cristãos que vivem pela fé em Deus hoje pudessem receber tal avaliação quando envelhecerem. Ele desfrutou da bênção do Senhor em tudo. No entanto, a Bíblia não diz que Abraão estava simplesmente feliz desfrutando das bênçãos do Senhor. Ela mostra que ele estava avançando para algo mais importante. Esse algo é o cumprimento da promessa de Deus de tornar seus descendentes tão numerosos quanto o pó da terra e as estrelas do céu, casando seu filho da aliança, Isaque. Assim, após a morte de Sara, Abraão começa a se mover para o casamento de Isaque, o herdeiro da aliança. Isaque é o filho da promessa e o descendente crucial que levará adiante a promessa de Deus. Portanto, Abraão age de acordo com um padrão especial. Qual é esse padrão importante? Era proteger a pureza de sua fé. Abraão exige um juramento muito solene do servo de confiança encarregado de toda a sua casa. Este juramento foi feito de acordo com o costume do antigo Oriente Próximo, colocando a mão sob a coxa de Abraão. O que significa colocar a mão sob a coxa? No mundo antigo, quando os patriarcas estavam perto da morte, eles faziam seus sucessores jurarem com a mão sobre os órgãos genitais, considerados a fonte da vida.
Era assim que confirmavam seu último testamento. A tarefa de procriar e garantir a sobrevivência da linhagem era tão crítica no mundo antigo, e é por isso que a mão era colocada sob a coxa. Embora a Bíblia use um eufemismo, significa fazer alguém jurar com a mão sobre essa parte mais importante, os órgãos genitais. Notavelmente, a passagem de hoje repete a expressão de jurar com a mão sob a coxa, nos versículos 2 e 9, mostrando que Abraão está fazendo seu servo fazer um voto sagrado relacionado à vida e à sucessão da descendência da aliança. Qual é o conteúdo deste voto? É escolher uma esposa para Isaque. A esposa de Isaque deveria ser escolhida entre seus parentes, não entre as filhas dos cananeus. Isso porque, para que a promessa de Deus se cumprisse e sua aliança continuasse, era absolutamente necessária uma distinção clara, isto é, santidade, sem se misturar com as nações detestáveis. Será que não havia mulheres casáveis perto de Isaque? Provavelmente não era o caso. Provavelmente havia mulheres mais excelentes que poderiam tê-lo satisfeito mais. Mas Abraão não as escolheu. Por quê? Porque ele tinha que proteger a pureza de sua fé, a pureza de seu coração para com Deus. Isso mesmo. O padrão importante para o cumprimento da promessa de Deus é apegar-se à pureza da fé. Isso significa que uma decisão de fé, escolhendo de acordo com a pureza da fé, é necessária para que a promessa de Deus continue e se cumpra. Nós fazemos inúmeras escolhas ao longo da vida. Cada vez, escolheremos com base em algum padrão, e esse padrão deve ser a pureza da fé, que é a santidade. Quando escolhemos com base nesse padrão, nossas vidas podem se tornar vidas onde as promessas de Deus são cumpridas. Ao falarmos da pureza da fé, não devemos entender mal. Pureza não significa preservar um estado de novo e nunca usado. O significado da pureza da fé é uma questão de estar separado do mundo e escolher as coisas de Deus. A Bíblia parece nos expressar isso com a palavra santidade, separação. Não as coisas deste mundo, mas as coisas de Deus, o coração de Deus, os pensamentos de Deus. Esse deve ser o padrão para nossas escolhas e decisões. E essa santidade é, na verdade, um atributo de Deus. Em Levítico, ele diz: "Sejam santos, porque eu sou santo." Isso significa que o próprio Deus possui o atributo da santidade. Portanto, buscar a pureza da fé também pode ser descrito como seguir os atributos de Deus. De qualquer forma, a passagem nos mostra que quando tomamos decisões, escolhemos e caminhamos pela vida de acordo com a pureza da fé, a santidade e os atributos de Deus, a realidade de nossas vidas se torna uma realidade de graça, onde a promessa de Deus, a aliança de Deus, é cumprida. Abraão também está se preparando e se movendo para o casamento de seu filho Isaque, com essa pureza de fé em mente. Mas há uma preocupação. Mesmo quando tomamos decisões e nos movemos com pureza de fé, podemos encontrar obstáculos no caminho. Quando escolhemos as coisas de Deus, o plano de Deus e os atributos de Deus enquanto vivemos neste mundo, surgem obstáculos que interferem no cumprimento da aliança de Deus. Vamos ler o versículo 5 do texto de hoje. Ele diz: "O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste?" O que o servo está dizendo? Suas palavras levantam uma preocupação. Ele está perguntando: e se a mulher não quiser vir? E se ela se recusar? Isso significa que, mesmo que você siga a pureza da fé com todo o seu coração, ainda pode encontrar um muro inesperado. Há momentos em que escolhemos a santidade de acordo com a vontade de Deus. Mas a situação não muda facilmente. Temos certeza de que é um coração dado por Deus, e é sua vontade, então tomamos uma decisão e avançamos. Mas há momentos em que a situação parece completamente diferente da realidade de bênção que Deus prometeu. Como Abraão se prepara para tal situação? Ele responde com fé na promessa de Deus. Vamos ler os versículos 7
e 8. Abraão se lembra da promessa de Deus. A promessa que o Deus do céu, o Deus da terra, fez quando o fez deixar sua terra natal e a casa de seu pai. As palavras da promessa. À sua descendência darei esta terra. O que é isso? É uma declaração de fé de que uma vez que Deus falou e prometeu, certamente se cumprirá. Então, o que ele diz? Ele enviará o seu anjo adiante de você. O que isso significa? Ele está dizendo que, porque Deus certamente irá à sua frente, porque ele falou e prometeu, isso definitivamente se cumprirá. Se a mulher não estiver disposta a segui-lo, ele diz, então, ela não é a pessoa de quem Deus falou. Quando foi abalado por circunstâncias obstrutivas, quando surgiram dúvidas se a promessa de Deus realmente se cumpriria para ele, Abraão não olhou para as circunstâncias, mas para a palavra. Ele não deixou seu coração ser abalado pela situação, mas atou seu coração à palavra. Esta foi a preparação de Abraão, sua atitude. Podemos dar passos à frente, escolhendo a santidade de Deus e a pureza da fé, esperando que a promessa de Deus se cumpra, mas haverá obstáculos. Mas nesse momento, o que não deve ser abalado é a nossa fé. Não devemos deixar de lado a fiel promessa de Deus por causa das circunstâncias, pois Deus enviará seu anjo adiante para preparar, aprontar e arranjar o encontro. Qual foi o resultado de não ser abalado pelas circunstâncias, mas escolher o caminho de Deus e enviar o servo de acordo com a palavra de Deus? Se você olhar a conclusão da história de hoje no versículo 58, a família de Rebeca, depois de encontrar o servo de Abraão, faz-lhe esta pergunta: você irá com este homem? Surge uma cena em que perguntam ao coração de Rebeca. Nesse momento, Rebeca responde: irei. Ela concorda com a proposta. O resultado de seguir a pureza da fé e a palavra de Deus foi o cumprimento da promessa de Deus. Abraão havia chegado ao momento de tomar uma decisão final na vida para levar adiante a grande promessa do Senhor Deus. Neste momento, devemos lembrar que Abraão colocou sua decisão em prática com base em 2 padrões. Primeiro, ele buscou a pureza da fé, que é a santidade, o caráter de Deus. Ele escolheu, decidiu e avançou com esse propósito. Segundo, diante dos obstáculos iminentes, nas situações inesperadas que bloqueavam o cumprimento da promessa de Deus, ele demonstrou uma atitude de fé que se apegava à palavra de Deus. Essas 2 coisas se tornaram as condições importantes para encontrar a realidade da graça, onde a aliança de Deus é cumprida. Amados irmãos e irmãs, diante de uma decisão importante, Abraão buscou a Deus. Ele se apegou à palavra de Deus. Não foram os padrões, as circunstâncias ou o ambiente do mundo, mas apenas Deus. Hoje, nós também devemos escolher e decidir. O que você escolherá seguir? Espero sinceramente que você escolha e decida de acordo com o Deus Santo. Acredito que a realidade da bênção que Deus prometeu é uma bênção prometida a você e a mim, que nos apegamos à palavra, não à situação, e que nos apegamos a Deus, não ao mundo. Hoje, em nosso lugar de oração, estabeleçamos firmemente a pureza da fé, a santidade de Deus, e apeguemo-nos à palavra do Senhor. Ao orarmos e caminharmos em nossos lugares na vida, acredito que a graça do cumprimento da maravilhosa aliança de Deus será experimentada por você e por mim.